E finalmente chegou a hora da gente escancarar tudo que a gente viu no grande espetáculo que Matt Reeves nos entregou agora no dia 1º de março, que foi quando eu assisti The Batman. Exatamente, esse filme é uma continuação direta de uma outra postagem que nós já entregamos aqui no canal, que é totalmente sem spoilers, e lá a gente falou um pouco sobre o contexto, uma coisa bem en passant, e aqui a gente fala todos os detalhes, todos os meandros dessa história incrível que foi entregue para nós. Então, meu amigo, se você ainda não assistiu, este vídeo não é para você. Então, se você assistiu e quer confabular comigo, então senta aí que agora a gente vai falar de The Batman com spoilers. Bora! E um dos filmes mais esperados de 2022 está entre nós. The Batman estreou agora no dia 3 de março e trouxe pra gente uma essência de Batman como poucas as vezes a gente pôde assistir em qualquer uma das formas de adaptação que foram entregues até hoje. Bom, meus amigos, se você está chegando agora aqui no canal, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite lá as nossas redes sociais, que é sempre por lá que nós postamos as novidades antes de fazermos aqui. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos, mas principalmente deixe aqui o seu like, que hoje, meus amigos, a gente fala de coração cheio. E foi dessa forma que eu comecei o vídeo anterior, sem spoilers, falando exatamente isso. Esse filme é um filme que deixa você nerd, nós nerds, de coração cheio, porque em meio a tantas críticas com relação ao gênero dos filmes de super-heróis, que a gente vê tantos diretores famosos dizendo aí, The Batman dá um tapa com luva de pelica na cara de todos eles e mostra que esse gênero ele é tão profundo, sombrio e com boas narrativas que isso pode ser muito bem encaixado dentro de todos os outros gêneros. Bom, o filme basicamente conta a história da nova fase do Bruce Wayne, Batman, nesse momento em que ele é um vigilante com 2 anos apenas de vigilância em Gotham City. A Gotham City que eles nos entregam é uma Gotham City sombria, e a gente percebe que é uma cidade que ela traduz exatamente a essência do que nós sempre acompanhamos nos quadrinhos e nas adaptações do Homem-Morcego, principalmente nos quadrinhos. Uma Gotham City corrupta, que tem histórias obscuras e, obviamente, a sua essência cria outras criaturas noturnas. O Batman é uma delas, e é bacana como a gente pode classificar como ele é apresentado nessa história. A todo tempo a gente vê que a Gotham City, mesmo dominada pelos bandidos, uma Gotham City que está praticamente vendida para os grandes cartéis que comandam a criminalidade na cidade, a gente sente que a presença de um vigilante que age nas sombras cria um imaginário, cria um medo dentro dos corações daqueles que são corruptos. E é assim exatamente como o Batman se coloca dentro dessa história. É bacana que eu posso até fazer um paralelo que a própria Gotham City, sendo a cidade que é, essencialmente como é, ela é basicamente a razão de tudo isso existir, principalmente a essência do Batman. Mas não exatamente assim ao pé da letra, existe um contexto. Falando um pouco da origem do Batman, que inclusive ela não é contada mais uma vez, ainda bem, fiquei muito contente disso não ter sido contado dessa forma de novo. A história do Batman, ela tá ali, nas entrelinhas, e tudo isso se deve a um passado que a cidade tem
com o legado da família Wayne. A família Wayne, há muitos anos atrás, quando o pequeno Bruce Wayne, ainda garoto, o seu pai, Thomas Wayne, ele era candidato a ser prefeito da cidade. E, obviamente, ele, sendo visto dentro de todas as castas, ele foi muito ovacionado, e uma das pessoas que esteve ao seu lado foi o Carmine Falcone, que é interpretado pelo John Turturro. Exatamente. E é legal que eles criam uma espécie de laço, porque nos quadrinhos, o Thomas Wayne, ele salva o Carmine Falcone depois de ter sido alvejado por seus inimigos, e ali ele cria uma espécie de laço com esse gangster. E na história do The Batman, o Matt Reeves aproveitou um pouco dessa essência que foi apresentada nos quadrinhos e trouxe exatamente este laço que o Thomas Wayne tinha com Carmine Falcone. E é legal, cara, porque além de tudo, uma coisa que é uma curiosidade para mim também, existe também uma herança entre a história da Martha Wayne e os Arkhams. Exatamente, existiram os Arkhams, a família Arkham, que é inclusive a que dá o sobrenome para um dos asilos para doentes mentais mais famosos dos quadrinhos, que é o Asilo Arkham, onde a gente tem os grandes inimigos do Batman, os grandes vilões do Batman sendo tratados ali. E é legal que na história a candidatura do Thomas Wayne ficaria totalmente abalada se fosse revelado ao público que Martha Wayne tinha problemas mentais e ela precisava se manter ali obscura no seu tratamento lá no Asilo Arkham. E é legal que tudo isso é acobertado pelo Carmine Falcone, que é o grande aliado do Thomas Wayne. E, obviamente, a Gotham City corrupta que nós temos nessa história, que criou o Batman e tudo mais, também criou outras criaturas da noite. E a da vez é o Charada, que é interpretado pelo Paul Dano. O Charada, ele nada mais quer do que trazer a essência dessa cidade corrupta e mostrar para todos de uma forma, obviamente, muito pesada. Ele é um assassino serial. Ele tem, como eu disse no vídeo anterior, características dos filmes Seven, Os Sete Pecados Capitais, e de outros filmes muito mais profundos. Posso até classificar O Silêncio dos Inocentes dentro dessa casta de filmes de investigação. E o legal que tudo isso é muito bem colocado, e o Batman, dentro desse contexto, finalmente ele se encaixa como um profundo detetive, e ele mostra as suas características de investigador, e além de tudo ele ainda também tem essa característica de ser apenas um Batman novo, de apenas 2 anos de atuação nas ruas de Gotham. E obviamente ele tem parceria já direta com o Jim Gordon, que é interpretado pelo Jeffrey Wright. Vocês me desculpem, no vídeo anterior eu disse Geoffrey Rush, que é um ator completamente diferente, mas é o Jeffrey Wright, que inclusive fez Westworld. E cara, os dois... Aliás, ele insere o Batman nas cenas de crime, que obviamente não é um local para um vigilante participar, mas por ele ser profundamente investigador e acelerar as investigações, o Gordon o aceita dentro desses cenários, e obviamente ele acaba incomodando muita gente que faz parte da equipe forense lá de Gotham City. É inclusive bacana a gente ver alguns detalhes do tipo a falta de traquejo, a falta de jeito que o próprio Batman tem de estar nesses ambientes. Aliás, talvez ele até se coloque nessa posição porque ele pouco se importa. Ele tá ali para resolver um mistério. E ele é claramente uma criatura das sombras, atormentada, e isso fica claro no seu jeito de falar, na forma de se portar. Falando um pouco de ação, o Batman, como eu disse no início do vídeo, ele transpõe o medo das pessoas, assim como a própria cidade de Gotham City tem essa característica de criar medo nas pessoas. E os bandidos, né, tem alguns momentos no início do filme que a gente percebe que quando o bate-sinal é colocado nos céus, os bandidos veem aquilo eles olham para os cantos escuros, portas com entradas escuras, entre galerias,
becos, locais onde você não enxerga nada, as pessoas criam no imaginário que a presença do Batman vai estar ali. E obviamente a gente não sabe exatamente onde é que o próprio Batman vai estar. Ele mesmo, durante a narrativa, durante a sua narração da abertura do filme, ele coloca que eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo mostrando que existe sim a intenção da vigilância, mas que ele não tem espaço para poder fazer tudo isso sozinho, então em uma cidade tão grande. E isso fica muito bem explicado ali, né? E não precisa contar de novo a famosa história do beco, da família Wayne quando é assassinada e tudo mais. Isso tá lá nas entrelinhas, como eu mesmo falei. Inclusive, o prefeito da cidade, que inclusive é uma das primeiras vítimas do Charada, ele tem um filho, e este filho fica órfão. Quando o Bruce Wayne, Batman, está na cena do crime e ele vê aquele garoto, ele se espelha. Para quem conhece os quadrinhos, já conhece de cabo a rabo toda essa história de origem do Batman, sente que ali um pouquinho está sendo contada essa história de origem, mas ela não precisa ser recolocada mais uma vez. Por isso que a gente tem um Batman que já começa o filme direto na ação. Começa direto. Então, falar de ação, inclusive, um desses momentos que a gente vê que ele é das sombras é aquele momento do trailer onde aquela gangue acaba sequestrando um coitado, um transeunte que estava no metrô, e coloca o cara ali para ser vítima de um ritual de iniciação de um dos novos integrantes da gangue, que todos eles pediram para que ele batesse no cara, batesse mesmo e não se importasse com nada. E é quando, do nada, a gente vê que a presença do Batman, ela é pesada, porque aos poucos você escuta a pisada da bota dele vindo da escuridão, e aos poucos a figura do Homem-Morcego adentra ali no meio da chuva com todos eles. Ele dá uma surra nos caras, a gente percebe que mesmo batendo, ele apanha, e não apanha pouco. A gente percebe que ele tá ainda se aprimorando enquanto combatente, e também com uma série de fatores que a gente conhece que fazem parte da composição do Batman. E, inclusive, depois que ele dá uma surra em todos os caras, o próprio cara que foi salvo fica com medo do Batman, porque ele não tem ainda aquela presença de salvador, mas sim de uma figura que aterroriza as pessoas na escuridão. E o filme trabalha isso muito bem em muitas etapas. Falando um pouco do Charada. Cara, o Paul Dano, ele tem uma fala no filme que, inclusive, eu não vou lembrar muitas coisas, porque como eu assisti o filme apenas uma vez, e tem muitas coisas que eu vou falar aqui pra vocês que vão passar batido, e algumas eu vou lembrar e vou conseguir repor pra vocês. Mas, de qualquer forma, o Paul Dano tem uma fala dele que ele diz que o momento em que ele colocou a máscara, ele se descobriu, né? Da mesma forma como o Bruce Wayne no momento que ele veste o manto do Batman, né? Aliás, por falar em manto do Batman, a uniforme dele tá incrível, galera. Tá incrível, porque assim, ele contrapõe tudo aquilo que nós já vimos, inclusive coloca o próprio Batman em risco, né? Porque tem um momento que ele tira a máscara capacete, a gente percebe que é uma borracha. Não tem uma proteção, ele poderia muito bem tomar um tiro na cabeça, ele poderia morrer, ele poderia sofrer uma chaga eterna. E ele deixa bem claro que ele não se importa, ele tá fazendo tudo aquilo porque ele quer acabar com a corrupção, ele quer deixar uma marca e ver se aquilo vai surtir algum efeito na Gotham City, que ainda assim continua corrupta, e que inclusive é comentado que a Gotham City continuou mais corrupta, mais com criminalidade, mais ainda depois que o Batman surgiu. E com toda essa essência que a gente tem, inclusive, a presença de uma personagem que hoje nos quadrinhos ela é essencial ao lado do Homem-Morcego, que é a Mulher Gato, interpretada pela Zoe Kravitz. Cara, e a atuação da Zoe Kravitz é peculiar, cara. Ela consegue mostrar pra gente que realmente ela é uma gaturna, que ela consegue entrar nos ambientes sem ser vista. E ela se coloca assim como uma sex appeal, como uma garçonete o tempo inteiro dentro da casa noturna, que é comandada por ele, por Oswald Cobblepot. Quem conhece Oswald Cobblepot pelo nome sabe que eu tô falando do Pinguim, que é interpretado pelo Colin Farrell, que tá incrível, galera. O Colin Farrell, você não fala que é ele, a maquiagem tá perfeita, e ele é um dos caras que tá diretamente ligado com o Carmine Falcone.
Por incrível que pareça, essa história nos leva a caminhos que explicam por que a família Wayne foi assassinada. Inclusive, a ajuda que Thomas Wayne deu para Carmine Falcone gerou uma série de inconsistências, porque ele era um ser do crime. Ele é uma criatura do crime de Gotham City, e os Wayne estarem associados a um nome assim gera uma dúvida, e obviamente tudo isso seria levado para eles como um grupo de pessoas corruptas, e os Wayne não eram corruptos. E obviamente, para que tudo isso não ficasse com a chaga, eles acabam se desassociando, e isso leva a criminalidade a ir buscar umas respostas com a família Wayne, que acaba gerando inclusive o assassinato tanto da senhora Martha quanto do senhor Thomas Wayne. Cara, e todos esses elementos a gente vê que o Matt Reeves, ele foi costurando de pequenas histórias, que inclusive são pequenas histórias dos quadrinhos do Batman, que não são exatamente uma saga, mas ele foi colocando inclusive isso para dar a essência da personalidade do Homem-Morcego, que inclusive está muito claro na atuação do Robert Pattinson, né? Uma das histórias em quadrinhos que o Matt Reeves se inspirou foi Batman Ego, que é uma história que conta exatamente um Batman que está introspectivo, um Batman que tem que é uma história que trabalha bastante a persona perturbada do Homem-Morcego, e isso a gente vê nas telas. A gente vê um Robert Pattinson, um Bruce Wayne, que assim, a gente não sabe se ele realmente é o Bruce Wayne ou se o Batman é o Bruce Wayne, que usa a figura de Bruce Wayne para poder se mascarar depois do trauma da perda dos pais. É muito profundo, galera. É uma história assim daquelas que, se você piscar o olho e deixar passar algum detalhe, você esquece completamente. Muito interessante, inclusive, como que o Charada coloca as charadas ao longo do caminho e dá aquele tom, aquela coisa de serial killer mesmo, cara. E o Paul Dano, cara. O Paul Dano, ele nasceu para esse papel. Ele tinha que ser o Charada mesmo. E o filme, ele tem, assim, praticamente 3 horas, e ele não tem nenhum momento anticlimático. Muito pelo contrário, você consegue ver peças que estão sendo encaixadas e compondo um Batman que começa a nascer depois de 2 anos de atuação nas ruas de Gotham, né? E o legal de tudo isso é como que os criminosos, os grandes inclusive, enxergam a figura dele, né? Para minha surpresa, Carmine Falcone é pai da Mulher Gato. Ele se revela como pai da Mulher Gato. Ele se revela, não, ela descobre que o Carmine Falcone teve um rolo com a mãe dele e tudo mais, que assassinou a mãe dele, e ali ela sabia de segredos da criminalidade, por conta disso que ela foi assassinada. O próprio Carmine tenta assassinar a própria filha, para vocês verem o nível de maldade que essas figuras têm dentro deste universo. E o romance, cara. Aliás, falar em romance, cara, eu quero colocar uma coisa bem peculiar aqui. Quando eu assisti Superman, eu me lembro que o que me cativou, não só todo aquele universo, mas o que me inseriu na história foi a trilha sonora. E a trilha sonora de The Batman, ela tem assim, pitadas de obscuridade, e é muito bacana como a gente vê que isso é implantado ao longo de cada cena, aquela coisa chuvosa, a música do Nirvana. Cara, muito, muito profundo, cara. É exatamente aquilo, é melancolia, é depressão, é obscuridade. Tudo isso tá ali, nas entranhas de Gotham City, nas entranhas do Batman, né? Só que também tem o contraponto. No momento em que o Batman começa a se aproximar da Mulher Gato, que começa a rolar aquele clima entre os dois, entra uma trilha sonora só para eles, coisa que eu nunca tinha visto nos filmes do Batman, principalmente para uma cena de romance, né? Nem quando foi feito o filme lá com o Tim Burton, né? Nenhum dos outros filmes, inclusive os filmes do Nolan, não teve nada que, em termos de trilha sonora, fosse tão climático, tão profundo e tão emblemático como essa cena que eu particularmente gostei muito do momento em que eles criam uma catarse, o Homem-Morcego e a Mulher Gato. E por falar em personagens, parece que cada coisa que acontece em Gotham City, a própria cidade de Gotham City é uma personagem, mas o que está diretamente ligado ao Batman
que é o Batmóvel. Como se fosse uma extensão do corpo do Batman. Essa é uma das personagens que mais dá medo nessa história. Tem um momento lá em que o Coringa tá negociando armas e tudo mais num porto, e ele vai, obviamente, ir pra cima da Mulher Gato e tudo mais, e no meio de tudo aquilo, o Batman tá dentro da cena e o Coringa... desculpa, eu tô pensando no Coringa. Já chego lá, galera. Já chego lá que tem. Bom, e o Pinguim percebe a presença que o Batman tá ali. E o Batman, cara, no momento que ele liga os motores do Batmóvel, dá medo de verdade, cara. Porque quando ele acende os faróis, todo mundo que tá próximo vê o quanto é emblemático e a presença daquele carro é forte, cara. Bom, o Batmóvel, ele não apresenta nenhum dos gadgets que são comuns do mundo do Batman pra gente, mas ele apresenta robustez, força, potência e medo, cara. Medo. Nossa, a cena que ele pula com o carro no meio das chamas, que inclusive é fruto de um acidente conjunto com caminhões, carros. Morre gente pra caramba, inclusive, eu tava comentando até com uns amigos meus, as mortes no universo do Batman são um percalço, assim, entre aspas, porque ele tem um código de não matar, inclusive ele deixa isso claro no filme, mas tem os efeitos colaterais de tudo que ele faz. Obviamente, todo mundo que estava naquela pista no momento do acidente morreu por conta das ações do Batman, e vida que segue normalmente, né? Isso fica para vocês pensarem. E, obviamente, aquela cena encerra com a trilha sonora, aquela trilha sonora do trailer, e a gente vê os passos vagarosos do Batman no meio da chuva, vindo olhar o carro capotado do Pinguim. Cara, que cena maravilhosa! E por falar em cena, a figura do Batman de dar medo na cidade, ela é muito presente. E essa presença, inclusive, mesmo nos momentos em que a coisa chega num ápice, que é quando ele tenta salvar todas as pessoas de Gotham City depois do grande plano do Charada, que o Charada, inclusive, ele planta pequenas bombas em alguns pontos estratégicos de Gotham City que dão acesso ao canal, ao rio, né? E, obviamente, toda a cidade é inundada por conta dessas explosões que acabam abrindo espaço para que as águas do rio de Gotham comecem a entrar. E, no meio de tudo isso, as pessoas começam a se esconder numa espécie de estádio, né? E lá está a prefeita, a concorrente à prefeitura, alguns correligionários dela que estão por lá, inclusive o filho do falecido prefeito. Bom, o Batman, depois de uma cena intensa de luta com todos os capangas do Charada, ele consegue finalmente sair, que inclusive tem uma cena que ele está pendurado num cabo de energia, que ele utiliza justamente uma das lâminas que estão aqui no peito, que formam o sinal do morcego. Ele corta e cai na água. No momento que ele cai na água, galera, ele conduz todas as pessoas que estão ali usando uma espécie de sinalizador, né? Só que ninguém confia nele. Ninguém quer ficar perto daquela criatura obscura, né? Do Batman. Só que ele consegue trazer a confiança de todos, principalmente que quem é o primeiro que vem é o filho do prefeito. E naquele momento é uma cena tão bonita porque ela é vista de cima e a gente vê a luz na frente que para todos era as sombras, a escuridão, o medo. E a gente vê que o Batman, a partir dali, não é mais aquele Batman que está perdido, que está disposto a morrer a qualquer custo, que não está pouco se lixando pro legado do Wayne, que quer apenas cumprir justiça. Ali a gente vê um Batman altruísta, que está disposto a salvar as pessoas, e é uma cena bonita porque ele vem com a luz acesa e todos vêm seguindo ele no meio das águas. É lindo. Outra questão que aparece no filme, que eu fiquei na dúvida, fui pesquisar e achei super interessante. Tem um momento em que o Batman está lutando contra os capangas do Charada e ele vai ser morto, ele vai ser jogado de lá de cima, ele não vai ter jeito, e ele vê que a Mulher Gato, ela vai tomar uma surra, ela vai sucumbir, né? E para não perder aquele momento, ele saca de uma das suas bolsas, né, dos seus gadgets, uma espécie de tubo com um líquido verde. E ele insere esse líquido verde na coxa dele e aquilo dá um outro hype. Ele volta forte, ele volta
transtornado, ele volta disposto a bater em todo mundo, e ele faz isso, ele volta com muita energia, ele volta com tudo. Aquele frasco corresponde a um elemento no universo do Batman conhecido como o veneno. O veneno é uma espécie de estimulante, como se fosse uma espécie de soro de super soldado, como é para o Capitão América. O Batman chegou a utilizar esse tipo de solução em algumas histórias em quadrinhos, justamente para poder ter mais energia, né? Por que ele fez isso? Por simplesmente ter mais energia? Não. Ele foi motivado a isso quando ele teve numa situação onde ele precisou salvar uma garotinha que estava debaixo d'água e, obviamente, por não ter energia, por não ter mais gás, não ter a força necessária, por ser um humano e não conseguir salvar aquela garota, ela acaba morrendo. E não se perdoando por causa daquilo, ele acaba fazendo um pacto com um cientista que desenvolveu essa solução e entregou para ele alguns frascos. E, obviamente, para quem está ligado nos quadrinhos, sabe que este veneno, se ele é aplicado em demasia, ele tem efeitos colaterais muito grandes. Inclusive o que aconteceu com o Batman nos quadrinhos, quando ele perde a sua consciência, ele fica louco, ele fica quase assassino, mas depois ele consegue recobrar a sua natureza. Só que tem um elemento, um personagem nos universos dos quadrinhos que utilizou em demasia isso daí e se tornou um dos maiores inimigos do Batman. Exatamente, o Bane. The Batman é um daqueles filmes que pega elementos esparsos das melhores histórias do Batman e compila numa única película. São exatamente 3 horas de filme que vale muito a pena para você conhecer a essência de um dos maiores personagens dos quadrinhos e que agora a gente pode classificar como tendo um dos seus filmes mais importantes do seu legado. Eu não vou dizer para vocês aqui quem que é melhor, se é Christopher Nolan ou se é o Matt Reeves. Os dois entregam pra gente essenciais Batmans com histórias profundas, com dilemas, com legados, com chagas que eles carregam ao longo dessas histórias e entregam pra gente grandes espetáculos. E agora, nesse The Batman, o Robert Pattinson entrega isso e mais um pouco, meus amigos, porque as atuações deles estão incríveis e, cara, eu não vejo a hora de poder assistir de novo esse filme para poder comentar mais detalhes e outras coisas que eu gostaria de colocar bem pontuadas aqui para vocês. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, em breve a gente tem mais novidades aqui, beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like aqui, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!